Imagine um vazio absoluto, um vazio tão profundo e insondável que não há palavras ou pensamentos capazes de capturá-lo. Antes de qualquer estrela brilhar, antes que o tempo tivesse um início, antes mesmo que existisse algo para ser chamado de nada, surge a pergunta que ecoa através das eras: quem criou Deus? A mente humana é fascinada por começos, pela ideia de que tudo precisa de um ponto de partida. Mas e se Deus, o Criador de tudo, não tivesse um início? E se Ele simplesmente fosse? Este pensamento, ao mesmo tempo desconcertante e arrebatador, desafia a lógica e nos transporta para um domínio onde mistério e eternidade se entrelaçam. Na tradição judaico-cristã, Deus é descrito como o Eu Sou, uma expressão que transcende o tempo. Quando Moisés perguntou seu nome no deserto, Deus respondeu: Eu sou o que sou. Êxodo 3:14. Essas palavras ecoam como um enigma eterno. Se Deus simplesmente é, então Ele não pertence à cadeia de causa e efeito que rege o nosso universo. Ele é a causa primordial, o ponto de partida que não precisa de um Criador. Mas e se formos mais longe? Alguns teólogos e pensadores especulam que Deus não está limitado por nossa compreensão linear de tempo e existência. Para ele, o passado, o presente e o futuro são um só. Deus é como o autor de um livro. Enquanto os personagens experimentam cada página de forma sequencial, o autor vê a história inteira de uma vez. Sob essa perspectiva, perguntar quem criou Deus seria como perguntar quem criou o próprio infinito. No entanto, o mistério não para por aí. Algumas tradições filosóficas e religiosas exploram a ideia de que Deus não apenas é eterno, mas também autoexistente, ou seja, sua própria essência é existir. Ele é a fonte de toda a realidade, a luz que ilumina o que é e o que pode ser. Mas como algo pode ser a causa de si mesmo? Como o fogo que queima sem combustível ou uma música que toca sem instrumentos? Enquanto tentamos desvendar esse mistério, a ciência também oferece uma perspectiva intrigante. O universo teve um início, o Big Bang, mas o que existia antes? Se o universo é finito, ele aponta para algo maior, algo que está além de sua compreensão. Alguns cientistas sugerem que a própria existência do universo pode ser um reflexo de uma realidade maior, algo que muitos identificam como Deus. Ainda assim, a pergunta persiste: se tudo precisa de uma causa, por que Deus seria diferente? Os crentes argumentam que Deus é diferente porque Ele não é parte da criação. Ele é a origem dela. Sem Deus, não haveria tempo para perguntar quem criou quem. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e tudo o que existe se sustenta nele. Mas não há como negar que a ideia de um ser eterno é desconcertante. Nossa lógica exige respostas concretas, mas talvez o próprio conceito de Deus esteja além do alcance da nossa compreensão. Se o universo é uma sinfonia complexa, Deus é o maestro invisível. Suas notas ecoam na vastidão do cosmos, criando uma harmonia que, ao mesmo tempo que fascina, nos lembra da nossa pequenez. Enquanto refletimos sobre esse mistério, somos desafiados a aceitar a incerteza. Talvez a própria pergunta, quem criou Deus, seja um convite para olharmos além do que conhecemos e contemplarmos o infinito. Como o poeta disse uma vez, o eterno nos envolve, mas permanece fora do nosso alcance. E assim, o mistério permanece. Talvez nunca saibamos quem criou Deus, ou talvez a resposta não esteja em descobri-la, mas em aprender a viver com a maravilha que ela provoca.